Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. A notícia que saiu no dia 5 de agosto agradou muitos apoiadores de Ciro Gomes, porque Cabo Daciolo conseguiu que o seu nome fosse o escolhido do PDT para concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro. Eu quero trazer reflexões sobre isso e também como que está o cenário. Crivella desistiu de concorrer. Enfim, lá tem um cenário que pode favorecer Cabo Daciolo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Olha, em especial com quem mora no Rio de Janeiro, porque eu acho que o Rio precisa superar, né, as escolhas que foram feitas aí no passado. Eu sei que o povo muitas vezes acaba sofrendo, né, por conta da pressão de certos grupos ou até da desinformação, fake news. E é importante que a gente colabore compartilhando e incentivando candidaturas nacionalistas, candidaturas que respeitem o povo que trabalha, o povo que produz, como é o caso da candidatura de Cabo Daciolo ao Senado do Rio. Então, existia ali, né, dentro do partido, né, uma ala que defendia a candidatura do Babalaô Ivanir dos Santos e uma outra ala maior que acabou vencendo, que defendia a candidatura do Cabo Daciolo. Daciolo, que tinha assim, uma gigantesca, né, preferência do eleitorado que apoia Ciro Gomes. Claro, por conta da proximidade dele com o Ciro e da defesa enfática que ele faz do Projeto Nacional de Desenvolvimento. O Daciolo, inclusive, é bom lembrar que concorrerá pelo Rio de Janeiro, porém viajou o Brasil, né? Foi para vários estados, inclusive o meu aqui, Minas Gerais, para defender o projeto nacional, falar dele também, né, das suas ideias, mas defender a candidatura de Ciro Gomes. E claro que a militância reconheceu isso e fez um movimento muito forte dentro do partido e também nas redes sociais para que Daciolo fosse o nome escolhido como foi. Chegaram a discutir um mandato compartilhado, né, mas no fim não foi para frente. Daciolo, se vencer, será senador por 8 anos. Vamos lembrar aqui que em 2018 ele concorreu à presidência da República e teve mais de 1.300.000 votos, ficando à frente de candidatos conhecidos como Guilherme Boulos, Marina Silva, Álvaro Dias e Henrique Meirelles. O Daciolo não gastou praticamente nada, enquanto Meirelles gastou milhões e milhões de reais do partido e do seu próprio bolso. Aí ele chegou em 2021 como pré-candidato à presidência da República, participou de algumas entrevistas, mas no final do ano retirou a sua candidatura ou pré-candidatura para declarar apoio a Ciro Gomes. Isso mesmo antes da Daciolo se filiar ao PDT, o que só aconteceu em 2022. E até voltando em 2018, eu confesso que naquelas eleições não dei muita atenção para o Daciolo, né? E eu observei agora alguns vídeos daquela época, uns mais recentes, a gente percebe que ele tem amadurecido bastante, tem colocado as suas ideias com mais calma, tendo mais tempo, participando de entrevistas. Uma que me marcou muito, também antes dele apoiar o Ciro e antes dele vir para o PDT, foi quando ele participou do Flow Podcast, uma participação lá de várias horas, ainda quando o Monarca fazia parte do Flow com o Igor. Ele expôs muito do que ele pensa sobre religião. Não discuto, porque eu acho que cada um tem o direito de escolher sua religião, de expressar sua fé, e o Daciolo faz, né, ali também a defesa daquilo que ele acredita, e tá tudo certo em relação a isso. Como eu, né, disse para ele, eu encontrei com o Daciolo, falei: Daciolo, eu sou espírita, mas te respeito muito, você é evangélico, mas muito do que você fala, eu concordo. E ele traz realmente uma mensagem muito importante. Mas lá no Flow, como eu vinha falando, o Daciolo falou do que ele pensa sobre economia, sobre a Petrobras, sobre o papel das estatais. O Daciolo, que é um crítico da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, o Daciolo, que é um crítico da postura de Silas Malafaia. Então, naquele Flow eu assisti e realmente fiquei atento. Falei: opa, peraí, né? Eu tenho que confessar para vocês, desfiz, né, um certo preconceito, no sentido de que eu tinha um conceito sobre ele que modificou a partir daquela dele no Flow. De lá para cá, acompanhei quando ele foi no podcast Inteligência Limitada do Vilela, também uma participação muito bacana. Enfim, e aí eu até hoje fiz questão de, nas minhas redes sociais, vou deixar o link aqui no meu Instagram para vocês, se quiserem lá também me seguir, porque isso é importante para mim também, que sou candidato a deputado federal pelo PDT de Minas Gerais. Eu fui lá e postei o seguinte: não posso deixar de comemorar a escolha do PDT para que Daciolo seja o candidato do partido ao Senado pelo estado do Rio de Janeiro. Um candidato que eu mesmo não dei a devida atenção em 2018, mas que passei a acompanhar melhor de 2021 para cá. Daciolo, eu disse lá, merece ser ouvido com atenção e respeito, pois é um nacionalista, um desenvolvimentista e uma pessoa que carrega valores importantes para defender os interesses do povo que trabalha e do povo que produz. Parabéns, Daciolo, vamos em frente.
o Brasil tem jeito. E eu me encontrei com ele, como eu disse aqui em Brasília tem pouco tempo, e posso dar um testemunho pessoal, né, da pessoa que o Daciolo é extremamente agradável, simples e simpática. Ele tem um bom trânsito entre, né, alguns evangélicos, ele é muito forte nas redes sociais. Eu digo alguns porque, né, tem uma ala que está aí muito vinculada ao Malafaia, e o Daciolo então tem um trânsito com parte dos evangélicos. E assim, acredito que o PDT, até trazendo uma reflexão agora além do Rio de Janeiro, eu observo vários estados, né? Vou citar aqui alguns que eu lembro de cabeça. Paraíba, por exemplo, nós temos aqui no Paraná, Santa Catarina, estados em que se tinha alguma dificuldade, como muitos outros ainda têm, né? Não é que a situação está uma maravilha no Brasil inteiro, mas em alguns estados eu observo um movimento, né, de pessoas se candidatando e muito alinhadas ao projeto nacional de desenvolvimento que o partido e Ciro Gomes apresentam agora para essa eleição presidencial. E o Daciolo, eu acredito que, assim, coloca uma qualidade muito grande nessa chapa que tem Rodrigo Neves, do PDT, que é o candidato ao governo do estado, e Felipe Santa Cruz, do PSD. Então é um palanque importantíssimo, lembrando que o candidato ao Senado, ele tem tempo de televisão, ele tem assim uma maior visibilidade, ele concede entrevistas, ele vai para a televisão também, né, fora do tempo que cada partido tem. O Daciolo, né, vai subir no palanque ali junto com o Rodrigo Neves, acredito, Felipe Santa Cruz. E nesse palanque, que creio será assim, um dos mais badalados no Rio de Janeiro, já que o Rodrigo Neves está em terceiro, né, tendo o apoio do Eduardo Paes, que é o prefeito da capital, um apoio super importante num estado em que você tem, né, uma polarização, digamos assim, entre Freixo e Cláudio Castro. Porém, uma polarização que bate na casa de 22%, 23% cada um, e a população do Rio está machucada. Tem muita gente desanimada, falando agora que vai votar branco, nulo, que não vai votar, que está indecisa. Então existe um espaço para que o Rio supere, né, as escolhas mal feitas, né, que o pessoal de lá acabou fazendo nas últimas eleições. E Rodrigo Neves, que é assim um candidato que tem uma experiência muito boa, foi prefeito de Niterói, do PDT, está ali agora dando as suas credenciais. O Freixo não tem experiência, é um bom parlamentar, eu tenho que reconhecer isso aqui, discordo da postura do Freixo, né, no que diz respeito à escolha para a eleição presidencial, mas, né, o Freixo a gente tem que reconhecer que é um bom parlamentar, porém, né, ele não tem, né, algo a mostrar do que fez à frente do Executivo. O Rodrigo Neves foi prefeito de Niterói e agora o Daciolo concorrendo a essa vaga no Senado. Eu acho que fortalece muito essa candidatura, porque o Daciolo aí tem um perfil combativo que vai ser muito, mas muito importante no Senado Federal. E assim, a situação no Rio acaba ajudando o Daciolo. Ele já aparecia, mesmo sem ter o seu nome confirmado, apenas cogitado, ele já aparecia em algumas pesquisas ocupando o segundo lugar, atrás apenas de Romário, que realmente lidera, tenta a reeleição. Romário está no fim do seu mandato, vai resistir, não vai? Romário que está aí colado com Bolsonaro. César Maia, que também é um nome que poderia surpreender por lá, né, pelo histórico que tem no estado, saiu da disputa para virar vice do Marcelo Freixo, que para muita gente ficou sem entender. Falou, puxa vida, né? Os petistas que até pouco tempo criticavam César Maia, agora terão que aplaudir o Maia junto com o Freixo. Realmente gerou aí uma polêmica. As redes sociais do Freixo ainda não se conformaram, mas muita gente acaba deixando para lá. Molon é um bom nome, já disse aqui várias vezes, respeito o Molon como deputado federal, para mim um bom parlamentar, mas, né, foi se render a esse discurso de que o momento é de unir ao Lula para derrotar o fascismo. E o que está acontecendo? Né, o PT impôs o nome do Siciliano e o Molon briga ali dentro do seu próprio partido para ser o candidato do PSB ao Senado. E agora tenha-se ainda alguma indefinição, porém, né, tem a possibilidade de sair os dois candidatos, o Molon pelo PSB e o Siciliano pelo PT, mas já tem gente dizendo aí que o Molon ficará sem recursos do partido, sem apoio do Lula, porque o Lula já disse que o seu candidato lá vai ser o Siciliano. Então tudo isso é muito ruim para o Molon. Então acho que ele vai chegar enfraquecido para essa disputa. O outro nome, né, dessa, digamos assim, aliança PT-PSB é o Siciliano. É curioso, né? A galera fala que tem que votar no Lula para derrotar o fascismo e o bolsonarismo, né? E também no Freixo. Porém, o Siciliano é muito, mas muito vinculado ao governador Cláudio Castro, que é o bolsonarista das eleições. Participa de eventos juntos. Realmente, muita gente até criticou essa posição do PT insistindo na candidatura do Siciliano. Um outro nome que poderia, de certa forma, né, disputar ali com o Daciolo, que é o Crivella, e que eu não estou dizendo o que eu acho, não, gente. Eu estou só trazendo um cenário do que acontece por lá.
O Crivella, que era pré-candidato ao Senado, parecia até bem colocado nas pesquisas, retirou a sua candidatura e vai tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. Então, esse cenário no estado do Rio acaba favorecendo Daciolo. E olha, se realmente, o PT e PSB insistirem nessas candidaturas, dificilmente um desses nomes vai decolar e nós teremos então talvez uma disputa mais fragmentada entre esses dois. Vamos ver, porque o siciliano, por enquanto, mesmo com o apoio do Lula, parece com 5% nas pesquisas. O Molon tem em torno de 10%. O Daciolo já chegou a ter 12%, 13%, 14%. E o Romário aparece, tem pesquisa com 20%, tem pesquisa com 30%. Realmente aí tem pesquisa para todo gosto. Vamos ver como é que fica esse cenário por lá. Mas o Daciolo tem chances. E olha, opinião pessoal minha, se o Daciolo for eleito, eu acho que o Senado Federal e o Brasil vai ganhar muito tendo um senador com as qualidades e as características do Daciolo por lá. Então é isso. Se você gostou do vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas aqui pro Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Eu sou de Minas, mas torço aí por vários quadros no Brasil afora e um deles é o Cabo Daciolo. Valeu, pessoal. Bora pra cima. Até mais.